find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Sem som? É porque tá atrasado. Não, tá atrasado, já voltou. Gente, boa tarde, tá todo mundo me escutando bem? Todo mundo conseguindo me ouvir? Então, o principal objetivo dessas aulas é vocês tirarem dúvida com a gente durante essas aulas, né? Quem está ministrando elas sou eu, o Caio também, o Thiago vai ministrar algumas aulas dessa, né? Não vai ser somente eu e não vai ser somente o mesmo assunto, né? O principal assunto que a gente vai trabalhar hoje, a matéria em si, é o Word. Só que nas outras semanas, quando a gente for tendo contato com outras turmas, outros horários, a gente vai começar também a implementar outros módulos, igual o Excel, PowerPoint, entre outros módulos que a gente tem na grade ali também, né? A gente tem nossas aulas, que são essas nesse formato de live, mas também a gente planeja fazer aulas lá embaixo, utilizando do quadro, escrevendo também. Nessas aulas, se vocês quiserem estar trazendo caderno, caneta para anotar alguma informação que a gente passar aqui durante a aula, eu recomendo também, tá? Então, a gente vai falar o básico sobre o Word, as principais funções, as funções mais básicas, porque querendo ou não, cada um aqui está num processo da grade, nem todo mundo está realizando o mesmo módulo, está realizando as mesmas atividades. Então, a gente vai pegar um assunto bem básico em relação ao Word, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando depois que a aula acabar. E um momento também eu vou disponibilizar o chat do YouTube para todo mundo, tá? Então, quiser tirar dúvida, quiser falar algo, ficou com dúvida em alguma coisa, é só digitar no chat que a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá bom? Então, primeiramente, eu vou abrir o programa do Word aqui e vou mostrar a parte bem básica para todo mundo. No final da aula, vou passar uma atividade para todo mundo e vocês vão abrir o aplicativo do Word, que tem no computador de cada um aí, né? E vão realizar essa atividade e ela vai ser avaliada tanto pelos outros instrutores quanto por mim também, tá?
Então, preste bastante atenção. Depois eu vou liberar no momento para vocês estarem mandando mensagem. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Então, aqui na tela, essa parte principal do Word, dependendo do modelo do Word que você estiver utilizando, pode ser de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, tem vários modelos, então a interface pode ser um pouco diferente. Mas igual essa questão aqui do documento em branco, independente da interface, sempre vai ter essa parte do documento em branco, tá? Você pode dar um duplo clique que ela vai abrir automaticamente, né? Então, primeiro ponto que a gente vai trabalhar, a página inicial. As funções básicas que a gente utiliza na página inicial. Primeiramente, quando você vai redigir um texto, editar algum texto, você tem que ver a letra que você está utilizando, né? Então, geralmente a que vem comum no Word é a Calibre. Só que nas normas da ABNT, por exemplo, que quando você vai fazer um trabalho de faculdade ou um trabalho escolar mesmo, eles solicitam a regra da ABNT, né? Então, na regra da ABNT, a letra geralmente que se utiliza é Arial tamanho 12. O 12, ele não se aplica também ao título. O título varia de tamanho. O 12, ele aplica somente no corpo do texto. Então, nos parágrafos, você coloca Arial 12. Então, para você, primeiramente, alterar a letra, ó, escrever aqui teste. Teste. Posso aumentar o tamanho só para vocês visualizarem melhor, né? Tá aqui no calibre. Para você alterar a letra, você vem nessa setinha para baixo, pode clicar nela e vai ter todas as opções das letras, né? No caso, funciona como se fosse uma caligrafia. Cada um, quando vai escrever, tem sua letra, né? Então, trazendo isso para a parte da informática, você vai fazer um noticiário ou uma receita ou um pedido de convite de casamento, você, logicamente, vai mudar a fonte, porque cada uma acabei de falar agora, ele precisa de uma letra diferente. Então, por exemplo, se eu quisesse usar Arial Black para se destacar mais, se eu quisesse usar a Arial comum para utilizar no corpo do texto, ou se eu quisesse utilizar qualquer outra letra que seja, né? Então, eu vou colocar uma aqui só de exemplo. E aqui você pode modificar o tamanho da letra. Então, a gente tem aqui 18, 20, 22. Ela para aqui em 72. Você pode aumentar, né? Ou mesmo digitar aqui o valor que você quer, que vai ser referente ao tamanho da letra. Então, se eu quisesse letra do número 100, tem, entendeu? Ele só não aparece nas opções, mas você digitando, você consegue preencher do tamanho que você quiser, né? Então, a letra do tamanho que você quiser. Aí, se isso daqui fosse realmente uma matéria, um texto, eu teria que alinhar esse texto. Então, eu viria para a segunda função aqui. A gente tem centralizar, alinhar à direita e justificar e alinhar à esquerda. Isso quer dizer que é aonde o texto vai ficar. No caso aqui, ó, ele ficaria centralizado, ficaria no formato de título. Se você coloca nessa segunda, ficaria para a direita. E nessa última, ele ficaria justificado. Então, a gente quer alinhar para colocar em formato de título. Você pode diminuir o tamanho para não ficar muito grande. Tamanho 72 aqui, por exemplo, e descer para as próximas linhas. Lembrando, quando você for começar a digitar o seu texto, se você quiser, logicamente, você vai alterar a fonte. Se for um texto de faculdade, você vai seguir o Arial. Então, você coloca a fonte e altera o tamanho para você não escrever do mesmo tamanho do teste. Então, Arial 12, por exemplo. Aí você escreveria várias vezes. Teste, teste, teste. Como se você estivesse escrevendo um texto mesmo.
Aí você adicionaria o resto e a gente teria um parágrafo. Nesse caso aqui, você pode colocar o parágrafo em outro formato, né? E o teste em outro formato. Vai do que você quer fazer. Então, se eu quisesse colocar mais de um parágrafo, eu duplicaria, daria Ctrl V várias vezes e adicionando os parágrafos. Essas funções aqui, ó, nesse canto aqui da esquerda, a gente tem o negrito, que se você quiser frisar algo no seu texto, você vai adicionar o negrito. Então, a gente tem o negrito, a gente tem o itálico, a gente tem o sublinhado. Ele serve na língua normal, na língua portuguesa, você utiliza o negrito para frisar algo, utiliza o itálico para destacar algo, né? Para adicionar legenda. Geralmente, quando você adiciona legenda numa foto, você utiliza o itálico. E a questão do sublinhado também, se você quiser deixar isso marcado no texto. Partindo para o lado de cá, você consegue adicionar um risco no meio da escrita. Números, em relação aqui, você consegue colocar como se fosse sobre algo, né? Então, x elevado a 2, se você estiver fazendo alguma atividade de matemática, por exemplo, se eu quisesse adicionar um x elevado a 2, eu clicaria nessa parte aqui, né? Aqui, se eu quiser subir a letra sem precisar, aumentar o tamanho dela, né? Sem precisar abrir esse campo, eu tenho essas duas aqui, ó, aumentar tamanho e diminuir tamanho. Então, se eu quisesse diminuir ou aumentar o tamanho sem precisar abrir aquele campo, eu podia ir clicando aqui, que ele ia diminuindo de 2 em 2 ou aumentando de 2 em 2. Essa parte aqui, se você tiver pegado algum texto da internet, por exemplo, e ele tiver com todas as letras em caixa alta, ou se você tiver escrito o texto com caps lock ligado e não viu também, você pode vir aqui e alterar para a primeira letra da frase em maiúsculo, ou tudo em minúsculo, ou tudo em maiúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo. Você tem várias opções que você pode fazer para não ter que apagar o texto inteiro, né? Então, isso aqui é justamente para você o trabalho ficar mais fácil, para você não precisar ficar apagando e reescrevendo o texto. A gente também consegue adicionar marcadores. No caso, se eu quisesse colocar vários itens, um embaixo do outro, né, em várias colunas, eu adicionaria o marcador. Se eu quisesse colocar também esses itens em 1, 2, 3, eu viria nesse da direita. Se eu quisesse colocar em formato de questão, nesse outro do canto aqui também, né? Então, vai do que você quer executar. Partindo para cá, se você quiser pegar um título no formato pronto, já com algumas configurações em itálico, ou negrito, ou sublinhado, ou com alguma letra específica, você pode vir nesse campo aqui e adicionar, né? Título ou subtítulo também. Então, partindo para a parte aqui, essa parte inicial, se alguém tiver ficado com alguma dúvida depois, eu vou liberar o chat para vocês mandarem mensagem, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, inserir, se eu quisesse inserir algum tipo de tabela, né? Lembrando, para quem já está no Excel, já deve ter visto muito sobre tabela, a tabela não é somente no Excel, você consegue adicionar ela no Word também e em outros módulos do Office 365, tá? Então, tem como inserir tabela para adicionar alguma informação dentro dela, tá? Você pode adicionar a formatação dessa tabela, lembrando que pode adicionar dessa maneira, no caso, uma tabela com 8 linhas e uma coluna só. Com 8 colunas, na verdade, e uma linha só. Ou você pode vir aqui e escrever a quantidade de colunas e linhas que você quer que a tabela tenha, né? E colocar automaticamente. Ou consegue também importar do próprio Excel. Vai de você. Querendo ou não, hoje ele tem diversas funções dentro dele que facilitam, né? E a questão de você adicionar uma imagem. Igual eu falei, dependendo do Word ou do Excel ou do PowerPoint que você tiver, ele pode demonstrar os ícones de uma maneira diferente. Por quê? Ele sempre que ele atualiza,
Os itens podem mudar de lugar, podem ir para outro lugar, né? Então, para adicionar uma imagem, sempre vai ser na guia de inserir. Sempre vai ser nessa segunda parte aqui, ó, para adicionar a imagem, né? Só que ela pode estar, essa parte aqui, ó, pode estar formatada de uma maneira diferente. Então, você clica em imagem. Se eu quisesse pegar uma imagem de dentro do meu próprio computador, se eu já tivesse baixado essa imagem no navegador, ela já estaria salva aqui. Se eu quisesse pegar uma imagem online, que é uma imagem que ou fica no OneDrive, ou você pode pesquisar automaticamente no Bing e não precisa baixar ela no navegador, ela já viria para cá automaticamente, né? Então, sempre que você tiver que adicionar uma imagem, você vai vir na guia Inserir e na parte de imagens, tá? Lembrando que aqui nessa parte a gente tem página em branco, que seria o quê? Você adicionar outra página. A gente também tem a quebra de página, que seria o quê? Você já colocar essas informações para o outro lado. Folha de rosto também, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, eles vão solicitar uma folha de rosto, se você estiver fazendo, por exemplo, seguindo as regras da ABNT. A gente também consegue adicionar formas. Então, se eu quiser adicionar uma linha no trabalho que eu estou fazendo, se eu quiser adicionar um círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, qualquer imagem que seja, um balão aqui de pensamento, de fala, de ação também, eu consigo adicionar, né? Gráfico, a gente também consegue adicionar, você consegue moldar ele com as informações que você desejar. Bacana. Vindo para a parte de cabeçalho e rodapé, né? Cabeçalho é a parte superior. Se você dando 2 cliques aqui, você consegue acessar o cabeçalho. Geralmente aqui fica as informações o quê? Número de página, né? Se você estiver fazendo esse trabalho para alguma escola, empresa, você vai adicionar o nome da escola ou empresa também, sempre nessa parte superior. Então, para acessar o cabeçalho, 2 cliques nessa parte em branco aqui superior, que você acessa ele. Se você quiser acionar essa parte de baixo aqui, que é o rodapé, 2 cliques na parte de baixo que você também aciona o rodapé, né? Para inserir tanto na parte de cima ou na de baixo o número da página que você estiver colocando, se você tiver um sumário também, né? Para você colocar no sumário, facilita você utilizando o cabeçalho ou o rodapé. Você também consegue, na função do rodapé e do cabeçalho, alterar o tamanho, né? Então, a distância que ele está do início da página e a distância que o rodapé está do final da página. Você consegue alterar também. Tem a parte do número de página, consegue adicionar data e hora, várias informações que o Word já adiciona automaticamente. Eu utilizei alguns comandos aqui, igual eu utilizei o Ctrl Z, quando eu adicionei uma página a mais, igual eu tinha feito aqui, ó. O Ctrl Z, ele serve, por exemplo, para desfazer alguma função, né? Então, eu vou passar alguns atalhos básicos aqui para vocês estarem realizando e anotando, tá? Então, só vir na guia inserir aqui. Por exemplo, o Ctrl mais Z. Ele desfaz alguma função que você tenha realizado. Então, eu adicionei a página, apertei Ctrl Z, ele vai desfazer aquela função que eu realizei. O Ctrl X, ele tende a recortar aquilo. Então, se eu selecionar o meu Ctrl Z e apertar Ctrl X, ele vai recortar aquela informação que eu coloquei, tanto no Excel, quanto no Word, quanto no PowerPoint também. Outras funções, o Ctrl V, que a gente geralmente, né, utiliza dele para copiar, Ctrl C, utiliza dele para copiar alguma informação e em seguida utiliza do Ctrl V para colar aquela informação. Então, são atalhos básicos que a gente utiliza para não ter que ficar fazendo essas funções manualmente. Por exemplo, eu consigo realizar a função do Ctrl Z nessa setinha superior aqui. Só eu apertar que eu realizo essa função do Ctrl Z. Só que se a todo momento
que eu adicionar algo e quiser retirar, eu ter que vir nessa setinha, eu vou demorar muito mais para realizar um trabalho. A gente sabe que o ambiente corporativo é um ambiente que precisa de agilidade, o tempo é curto. Então, quanto mais você puder utilizar seu tempo de melhor maneira, você utiliza dos atalhos que vai facilitar a sua vida. A gente também tem o Ctrl V, que é voltado para colar. Assim que você utiliza o Ctrl C, você copia alguma informação de um campo, né? E cola aquela informação do campo de baixo ou em outra parte. O Ctrl Z você utiliza para desfazer a ação, igual eu fiz agora. Só alterar o tamanho aqui. O Ctrl X você utiliza para recortar. Qual que seria a diferença entre o Ctrl C e o Ctrl X? O Ctrl X, se eu utilizar ele, o Ctrl C aqui, por exemplo, essa informação, ela vai sumir. E eu vou colar ela nessa outra parte aqui, né? Agora, se eu utilizo o Ctrl C nessa informação, ela continua aqui. Então, eu só copio ela e posso colar ela utilizando o Ctrl V. Agora, se eu utilizo o Ctrl X, ele recorta aquela informação. Então, o Ctrl X ele serve para você recortar algo. Se você quiser retirar aquela informação daquele local e adicionar no outro local automaticamente, né? A gente vindo para a parte aqui de design, a gente consegue adicionar borda na folha. Então, borda da página, passando da parte de inserir, nessa quarta coluna aqui, na verdade, né? Você consegue adicionar borda de página. Então, se eu quiser adicionar uma borda, geralmente a gente utiliza caixa ou sombra, depende da sua preferência, depende de como é o seu arquivo. Se é um arquivo de trabalho escolar, se é um arquivo de faculdade, se é um arquivo mais contraído, um arquivo para chamar atenção, mais estilizado, depende do que você quer, seu arquivo, né? Mas é só acessar esse campo, borda de página, sombra, por exemplo, adicionaria uma imagem, largura nenhuma, vem automaticamente a borda. Já fica melhor formatado, entendeu? Já dá uma cara melhor para o seu arquivo. Lembrando que nem todos os arquivos necessitam de borda, né? Por exemplo, uma regra da BNT não vai te pedir borda. Ele vai te pedir questão da margem, só que já é na parte do layout. Então, não confundir borda de página e margem. Não tem relação as duas. A borda de página fica no setor do design, que ele vai mexer com o visual do seu arquivo. Agora, se você tiver que adicionar margem, se for uma instrução de um professor, de um teste que você está realizando, de uma regra da BNT, você tem que vir na parte de margem, partindo para a quinta coluna aqui no layout. Aí você vem para margens, tem vários tipos de margens, isso vai ter relação com o recuo até onde você consegue escrever, né? Então, se eu adicionar uma margem muito grande, eu vou conseguir escrever até uma distância menor. Se eu adicionar uma margem muito pequena, eu consigo escrever numa distância maior, né? Lembrando que geralmente ensino uma regra de ABNT, eles pedem, né, a questão das margens em um formato específico, geralmente não é a comum. A gente também consegue ver na parte do layout a questão da orientação, que é como a sua folha vai ficar, o seu arquivo vai ficar. Se você quiser imprimir ele em retrato, vai ser um arquivo em pé, né? Se você quiser imprimir ele deitado, ele vai ficar na horizontal, vai ficar deitado. Dessa maneira aqui. É como se a folha A4, né, que é o formato que está selecionado, tivesse deitada. Então, depende do arquivo que você está fazendo, como você está fazendo ele, né? Relação também do tamanho, já tem alguns tamanhos prontos, igual A5, que é uma folha menor, executivo, office, carta, depende muito do que você quer fazer, do arquivo que você quer fazer. A gente também tem colunas, você consegue separar o seu arquivo enquanto as colunas o Word te permitir. Então, a gente tem 3 colunas, se eu quisesse adicionar, que eu conseguiria escrever para o outro lado. A gente tem 2 colunas, que era para separar ela no meio,
Então, tudo isso você consegue facilitar e fazer no Word. Vindo para a parte aqui de inserir novamente, se eu quisesse, né, por exemplo, adicionar essa parte aqui da quebra de página, a diferença entre ela, na verdade, né, e essa parte aqui do layout de colunas. A quebra de página, ela é da parte ali horizontal, do meio da folha para baixo. As colunas, elas ficam geralmente posicionadas ao lado. Bacana, referências. Então, gente, eu não vou aprofundar tanto nesse assunto, porque igual eu expliquei no início da aula, não é todo mundo que está, né, na mesma parte do Word, né? Então, eu mostrei o principal, que seria o quê? Você inserir coluna, você inserir imagem e você inserir margem também. Margem e borda. Então, o que eu vou pedir para vocês em relação à atividade? Fazer um texto, pode pegar ele da internet, vocês vão acessar o navegador e acessar o Word. Pode acessar o Google ou o Edge, vão pesquisar algum tema da preferência de vocês, vão adicionar 3 parágrafos pelo menos, tá? 3 parágrafos, escrever um título para mim com uma letra diferente dos 3 parágrafos, as informações que vocês julgarem mais importantes, ou vocês vão colocar em negrito, ou em itálico, ou sublinhado, ou podem vir nesse campo aqui, ó, e marcar como se fosse com marca-texto, tá? As informações que vocês julgarem mais importantes. Então, pegar um texto da internet, pode colar ele no Word, mudar a formatação dele, no caso da letra, do corpo do texto, né? Do título, vocês vão adicionar outro tipo de letra também. As informações que vocês julgarem mais importantes, vocês podem sublinhar, colocar em itálico, negrito, ou colocar como se tivesse com marca-texto, tá bom? A parte da borda também, lembrando, a borda é em design. Você pode vir em design, vir na parte de bordas e adicionar a da sua preferência, tá? Depois de fizer isso, depois que vocês realizarem isso, podem salvar o arquivo. Vocês vão vir nessa parte aqui de arquivo, salvar como. Podem salvar na pasta que aparecer, no caso, vocês vão vir procurar, podem salvar ou em downloads ou em documentos, tá? Então, só procurar a pasta, salvar em downloads ou documentos no formato doc. Então, como é que eu faço isso? Se eu quisesse salvar aqui, por exemplo, eu adicionaria meu nome e em documento eu salvaria em formato doc, já está selecionado aqui. Ia salvar, tá? Vocês podem salvar na parte de downloads do computador de vocês aí, beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, o chat do YouTube está aberto, então quem tiver logado, quem tá logado no chat aí, né, e tiver conseguindo escrever, pode tirar alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, se quiser sugerir um tema para a próxima aula, se não entendeu que eu falei no final aqui também, do que é para realizar, tá? Vocês podem estar falando aí no chat. Então, resumindo, quero que vocês peguem um texto do navegador, colhem aqui, né, nessa parte do Word. Vocês vão formatar ele com uma letra diferente do título, vão adicionar alguma borda da preferência de vocês, podem adicionar também uma imagem, que é na parte de inserir. Vocês vão baixar essa imagem no Google e colocar ela no arquivo do Word, tá? Aí os instrutores, a gente vai estar passando, aí olhando como tá como vocês estão prosseguindo, né, a atividade, e a gente vai estar avaliando, tá? Então, assim que terminar, qualquer dúvida pode levantar a mão. Se terminar, só chamar a gente para a gente conferir como foi o andamento da atividade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Quem tiver com alguma dúvida ainda, pode mandar no chat que ele vai ficar salvo aqui. E quem quiser tirar essa dúvida com o instrutor, quando eu levantar aqui da cadeira também, pode me chamar que eu vou auxiliar vocês aí. Lembrando que essas aulas, elas tendem a continuar, tá?
nem sempre com as mesmas turmas. A gente vai estar dando essas aulas em dias diferentes, né, para pegar todas as turmas. Mas se você quiser vir em outro dia, se ficou com alguma dúvida na matéria, quiser perguntar, quiser vir num dia fora de aula seu, pode perguntar, que a gente vem e te auxilia. Essas aulas vão ficar salvas aqui no nosso canal também do YouTube. Quando vocês fecharem a aula, pode se inscrever no canal, porque esse conteúdo que a gente gravou hoje aqui vai ficar disponível, tá bom? Então, sempre que vocês quiserem rever esses passos, só acessar o nosso canal lá no YouTube, tá? Ensino Horizonte. Pode seguir lá, que as informações vão estar chegando para vocês. Muito obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo.